meus amados, graça e paz, boa noite a todos. Como o nosso pastor falou, a gente vem atravessando uma série de mensagens e uma das coisas que dentro dessa série tem me chamado muita atenção é que a gente tem recebido do Senhor a instrução de como a gente traduzir o que é de fato a cultura do reino, né? A cultura do reino para nós, ela traz até como um ressignificado de muitas coisas que a gente já viu e ouviu na nossa vida, na caminhada com Deus. E tem coisas que para nós até parece que é tudo tão novo, né? Que a gente fala, meu Deus, como é que eu caminhei tantos anos com isso escrito embaixo do meu braço e eu não havia tido esse entendimento. Mas uma coisa eu digo, amados, é glorioso quando a gente entende, é maravilhoso quando a gente vive e é sem palavras quando a gente vê os frutos daquilo que nós estamos nos tornando em Deus através da cultura do reino. Eu convido você a abrir sua Bíblia, Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3. Eu quero ler com vocês alguns versículos e compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, amém? Uma coisa que você precisa entender, e esse é o título na qual eu quero trabalhar muito essa mensagem com você. A cultura do reino ela é composta por 3 pilares fundamentais na minha visão. Eu quero trabalhar com vocês explicando um pouco desses pilares. Arrependimento, equilíbrio que gera frutificação. Arrependimento, pilar número 1. Através do arrependimento, você busca o equilíbrio que vai gerar frutificação. Esse foi o mandamento de Cristo para nós, e é por ele que a gente tem caminhado e vivido. E essa é a expectativa dos céus ao nosso respeito. Lucas capítulo 3, eu vou ler alguns versículos com os irmãos, começando do versículo 1, e aí eu vou pular alguns e eu vou avisando aqui os irmãos, amém? Versículo 1 diz assim: no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Versículo 10. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? Eles estão perguntando como a gente vai praticar tudo isso que você está nos ensinando. E respondendo ele, João, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegando também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados os interrogaram também, dizendo: e nós o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém tratais mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Amém? Aleluia. Amados, repartindo para ser feliz. O reino de Deus é um reino de arrependimento, equilíbrio e frutificação. Qual é o contexto deste texto? E eu sempre abro as ministrações explicando o contexto. Quando termina o livro de Malaquias, existe um período de silêncio profético. São mais de 400 anos em que Deus não falava com o seu povo de maneira direta. Tem alguns livros apócrifos, alguns estudos, mas não existia uma profecia direta. E depois desses 400 anos, o Espírito toma e aparece na vida de João Batista no deserto, um homem simples que comia mel, gafanhoto, e pregando uma mensagem dura, chamando aquele povo de raça de víboras, levando eles ao arrependimento para perdão dos pecados. Você nota uma das coisas, ele pula toda a hierarquia, por isso que eu fiz questão de ler os versículos 1, 2 e 3, onde tem toda a hierarquia. E aí ele vai para um homem simples, rude, mas que era cheio do Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que nós precisamos aprender é que Deus sempre vai falar, não é com quem tem um cargo, não é com quem tem uma posição, mas quem Deus está estabelecido em autoridade. O que eu aprendo então? As orientações fundamentais dos céus vêm sempre em períodos de desertos, em palavras dadas aos improváveis. Você está passando por um deserto na sua vida?
Fica tranquilo, é Deus te levando para instruções mais profundas. O Filho de Deus que é levado para o deserto, entenda uma coisa, nós sempre tivemos medo dessa palavra, deserto, mas todas as vezes em que Jesus foi levado pelo deserto, foi pelo Espírito Santo, não foi por Satanás. Muitas vezes a gente associa a posição de deserto a uma posição que o diabo nos colocou, mas o deserto é um lugar que biblicamente o próprio Deus nos leva. E Jesus foi levado pelo deserto para o Espírito porque estava cheio. Ele foi tentado por Satanás no deserto, mas quem levou foi o próprio Deus através do Espírito Santo. Então nós precisamos entender por que então a necessidade de deserto. Por que o povo de Israel, quando saiu do Egito, antes de entrar em Canaã, eles passaram pelo deserto? Porque no deserto você precisa ter uma troca de mentalidade. Nós precisamos, não vos conformeis com este mundo mau, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Entenda, o povo de Israel ele era escravo no Egito, e eles iam entrar em Canaã como donos de uma terra. Eles tinham que passar no deserto para que trocasse uma mentalidade, para que eles não estivessem na terra que eles possuiriam com uma mentalidade de escravo. Então o deserto é necessário para que haja uma troca de mentalidade. Uma coisa eu vim te dizer, se está doendo, está machucando, porque você está em algum deserto, aguenta a pressão. Entenda algo. Na parábola do bom samaritano, a Bíblia vai dizer que aquele homem colocou o homem na sua estalagem e gastou do seu azeite e do seu vinho. Azeite e vinho são dois atributos na Bíblia que só é possível ter através da prensa. Você precisa prensar a azeitona para sair o azeite, você precisa esmagar a uva para que você tenha o vinho. Você só tem para socorrer quando suporta os processos que você acha que você vai morrer. Entenda o que Deus está te falando. Você só vai ter para socorrer quando você suportar os processos que você acha que você vai morrer. Então, o que João Batista ensina para nós? Arrependimento, equilíbrio e frutificação. E eu quero começar falando do equilíbrio para chegar no arrependimento. O equilíbrio em que ele fala é um equilíbrio na qual ele traz igualdade, ele traz a ideia de partilha e equilíbrio para que haja igualdade. Versículo 5, ele diz que todo vale se encherá e se abaixará todo monte outeiro. Ele está dizendo que tudo aquilo que está alto vai chegar no nível, tudo aquilo que está baixo vai chegar no mesmo nível. E é como diz a canção, seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Entenda algo, amados, e eu tenho um pouco de experiência e propriedade para poder ministrar o teu coração sobre isso. Prosperidade não é quando tem acúmulo, é quando tem partilha. A Bíblia fala em Apocalipse 20, versículo 35, melhor é dar do que receber. Acúmulo remete à ganância, partilha remete à generosidade. Você sabe qual é a origem da palavra generosidade? Generosidade vem de genética, que vem de Gênesis. Todas as vezes que você tiver um coração generoso, você está voltando à ideia original da criação. Entenda que você tem sucesso, você é próspero, não é quando você acumula, é quando você partilha. Então, qual é o ensino de João Batista para nós? Seja justo, seja coletivo, ouse pensar além de si. Então, uma das verdades que a cultura do reino nos traz e emplaca de maneira severa, veemente e contundente para nós. Você deixa de olhar para você para olhar para o todo que está à tua volta. Já não é mais sobre mim, é sobre nós. E eu vou discorrer um pouco mais isso à frente. Então, se a Bíblia diz que mais bem-aventurado é o que dá do que aquele que recebe, então eu te endereço uma pergunta, amados. Por que insistimos tanto em receber? Se mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe, por que insistimos tanto em receber? Enquanto a nossa lógica não mudar, estaremos sempre na fila da provisão, sem ousarmos ser capitão de uma fila de provedor. Quais são os propósitos de seus projetos? Me diga um motivo, ou fale para o teu coração. Qual é o motivo real que Deus encontra guarida no teu coração para mudar o estágio que você está? Por que Deus te prosperaria hoje? Não só materialmente, te acrescentaria dons, talentos, te daria revelações profundas da palavra dele. Qual é a razão na qual Deus teria hoje para mudar a tua história e tirar você do cenário que você está? Eu queria que você ficasse
com essa pergunta, porque no final eu vou voltar nela, amém? Nós precisamos entender, essa lógica precisa mudar, amados. A gente precisa sair dessa fila da provisão. Entenda uma coisa, na cultura do reino nós não trabalhamos por presente, nós trabalhamos por herança. Existe uma diferença entre presente e herança. Presente é aquilo que você espera, como a gente tem na brincadeira do Natal, de um Papai Noel que vem e te traz. Herança é você trabalhar com o entendimento daquilo que você é, pelo que você foi formado e pelo que você está constituindo para as próximas gerações. Uma das coisas que a cultura do reino mudou cabalmente na minha vida foi sair dessa fila da mendigagem dos presentes e eu comecei a trabalhar por herança, eu me agarrei em promessas. Mas não é uma missão fácil, eu vou conversar isso muito com vocês. Eu escrevi isso no meu livro. Tudo mudou na minha vida quando eu estabeleci uma relação com o provedor e não mais com a provisão. Entenda uma coisa, qual é a diferença? Toda provisão tem data de validade. Quando você pega um alimento no teu armário e você vai olhar atrás, existe algo chamado válido até, expiration date em inglês. Aquilo tem uma validade. E se você não consumir dentro daquilo, você tem que jogar fora. Então, toda provisão, ela trabalha com uma data de validade. Mas quando você estabelece uma relação com o provedor, ele é fonte, aquilo não tem fim. Por isso que a gente entende que as provisões que o provedor nos dá é para que a gente cumpra um propósito, não é para que a gente jogue fora através de acúmulo. Por isso que eu disse, próspero é aquele que não acumula, é aquele que partilha. E você precisa entender, entenda algo. Em Êxodo 16, versículos 19 ao 20, Deus ele enviava maná para o povo no deserto todo santo dia. Versículo 19, ele deixa uma diretiva. E disse-lhe Deus a Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E olha o que aconteceu. Criou bichos, cheirava mal, e por isso indignou-se Moisés contra eles. Entenda algo. A cultura do reino vai te ensinar princípios sólidos. E um deles é, toda provisão vem com uma instrução. Ela sempre vai continuar pela sua obediência, mas ela pode acabar pela sua desobediência. Toda provisão, ela vem carregada de uma instrução. Existe um destino que Deus espera que Ele dê a partir de tudo que Ele está colocando na tua vida. Entenda algo, amados. Muitos anos dentro da religião, nós trabalhamos pela salvação. A salvação não vem de vós. Ela vem de Deus, por isso que ele diz, não é pelas obras para que não se glorie. Ela vem de Deus, mas eu tenho que te fazer uma pergunta. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Existe expectativa do céu depois que você é salvo. Porque se o céu só tivesse expectativa na salvação do Filho, ele nos salvava num dia e nos matava no outro, não daria esse trabalho todo para miríades de anjos estar nos guardando, nos cobrindo, tanta oração, tantas lutas. Se uma vez salvo, a gente já estaria com o Senhor na glória. Mas existem expectativas do céu a partir do momento em que nós somos salvos. Por isso que dentro da cultura do reino a gente começa a alinhar o céu com a terra e a gente começa a entender qual é a expectativa do céu sobre tudo aquilo que ele está gerando em nós. Entenda algo. Por que eu estou te dizendo isso? Nem tudo que está nas tuas mãos é teu. Entenda numa didática muito simples. Se você tem uma conta no banco e você tem um saldo nesse banco, nessa conta, X, e você quer ir lá no outro dia sacar todo esse dinheiro, passando pelos períodos e processos que você faz de tramitação legal e fiscal, você diz assim, olha, gerente, eu quero levar embora todo o meu dinheiro. A pergunta que eu te faço, ele pode impedir de você levar o teu dinheiro? Não, ele não pode. Por quê? Porque ele é guardião daquilo que não é dele. Ele é guardião daquilo que não é dele. E você escolhe o banco mais confiável para guardar as suas riquezas. Assim é o reino dos céus. Nem tudo que está nas tuas mãos é teu. Por isso que você precisa ouvir do Senhor quais são as expectativas do céu sobre tudo aquilo que Ele tem derramado na minha e na tua vida. Você precisa entender. Amados, entenda algo. Uma vez que você entende do céu quais são as expectativas e você está disposto a obedecer, esse fluxo nunca para na tua vida. Seja uma condição, porque muitas vezes a gente fala de provisão e fala só de dinheiro, a gente fala só de recursos materiais, mas não é isso. Nós aprendemos até de maneira errônea ou infundada
E um dos grandes erros que a igreja cometeu nos últimos 20, 30 anos foi associar prosperidade com dinheiros, amado. Prosperidade bíblica é muito além de dinheiro. Tem muita gente que tem muito dinheiro e não tem o que eu e você temos. Lembra que nós ministramos recentemente sobre a paz que nós carregamos? Minha esposa tem uma frase que ela fala: tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. O problema é que a gente começou a associar prosperidade, diz, esse irmão é próspero, porque ele tem um bom carro, ele tem uma boa casa. E esse irmão não é, porque ele não tem um carro, ele vem de ônibus e ele mora de aluguel. Amados, tira isso da sua cabeça em nome de Jesus. A tua condição material, aquilo que te transporta, aquilo que te coloca numa sociedade, não define que você é próspero. Prosperidade em Deus é o quanto você tem de Deus e o quanto Ele tem de você. E aí as medidas que Deus vai dar para cada um, Deus julga de acordo com o quanto está preparado o teu coração. Para quem se desapegou, não precisa se desfazer. Vamos ser sinceros. Tem pessoas que, se Deus der um pouquinho a mais, amados, nem Deus acha mais ele. Nem Deus acha mais ele. Já tem gente que é difícil sem nada. Ainda mais se Deus aumentar um pouquinho a medida, nós precisamos entender. São chaves que Deus tem liberado nesses dias na nossa igreja para que a gente entenda o que é a cultura do reino. É você ter uma visão coletiva, é você pensar no próximo, é você orar pelo próximo. Quantas vezes você já dobrou o teu joelho numa tarde para orar pelo teu próximo e não orar por você? Entenda algo, você é o próximo de alguém e alguém é o teu próximo. Então a cultura do reino, ela vem nos trazer uma visão coletiva. É a preocupação que a gente tem além de nós mesmos. É a preocupação que a gente tem além do nosso próprio umbigo, além das nossas próprias necessidades. Então nem tudo que está na tua mão é teu. O problema é esse, às vezes a gente falha na instrução. Se o banco retesse o dinheiro e dissesse: não, agora esse dinheiro é meu. Não, banco, ele não é teu, ele é meu. Você é guardião, eu pago uma tarifa, eu cumpro com os requisitos desse banco, mas ele é meu. E ele não vai impedir de você levar. E a pergunta que eu te faço, porque é a pergunta que o céu me faz todos os dias: eu posso sacar tudo aquilo que eu estou colocando nas tuas mãos? Eu posso confiar medidas maiores, porque você não vai reter no momento que eu sacar? Entenda algo, irmãos, o pastor Marcelo fala muito isso, eu concordo muito com ele, em gênero, número e grau sobre isso. Você já olhou o tanto que a gente ora para a gente abençoar alguém? Você já parou para analisar o tanto que a gente ora? A gente quer fazer prova com Deus, mas quando é a gente que precisa da bênção, a gente não quer deixar ninguém ter um sinal. O quanto a gente ora para a gente ser generoso. Amados, entenda algo. Se for para errar, que você erre e peque pelo excesso de amor. Que você erre e peque. É claro, tem pessoas que Deus está trabalhando. Se você intervir em alguns processos, você vai atrapalhar o que Deus está fazendo na vida da pessoa. Porque a Bíblia fala que aquilo que o homem planta, certamente ele colherá. Então existem processos que as pessoas estão sendo forjadas em Deus pelo aquilo que elas negligenciaram. É claro que eu entendo isso. Mas, amados, muitas vezes, quando chegam provisões na nossa mão, quando chegam situações na nossa mão, condição na nossa mão, até palavras para a gente liberar, a gente fica assim: ai, será que é? Será que não é? E são essas coisas que a cultura do reino, ela vem mudando muito em nós. Ela vem mudando muito em nós, amados. Se você tem amor no teu coração, se Deus colocou vidas no teu caminho, você precisa cuidar delas, você precisa gastar do teu azeite, do teu vinho. É tudo aquilo que você venceu na pressão que você vai ter para ser resposta. Entenda algo. No reino, você não é pergunta, no reino você é resposta. Entenda isso em nome de Jesus. No reino de Deus, você não é pergunta, você é resposta. Eu até anotei aqui: se as suas perguntas são maiores do que as suas respostas, então você precisa urgentemente parar e refletir sobre, de fato, qual é o teu propósito de vida na Terra. Se hoje você tem uma vida que você tem mais questionamentos do que certeza das respostas que os céus esperam a respeito da tua vida, você precisa parar urgentemente e refletir: quais são os propósitos de vida que eu tenho nessa terra? Entenda algo, 1 Pedro 2,9: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Está aqui, amados, o segredo, a chave. Você é uma geração eleita. Nós não podemos andar com tantos questionamentos mais como outrora nós andávamos. Nós temos que entender que nós somos resposta.
Entenda, dos pilares que eu disse, eu comecei por equilíbrio e agora eu vou entrar em arrependimento. Não há equilíbrio sem um genuíno arrependimento primeiro. Versículo 3. João Batista pregava uma mensagem de arrependimento para perdão dos pecados. Entenda algo. Mateus 3 diz: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Algumas versões dizem: é chegado o reino dos céus. Não existe reino de Deus sem arrependimento. Toda mensagem que você prega, você precisa ser exemplo. Entenda, você não prega mais com os lábios, você prega com a vida. Entenda uma coisa, quando o povo foi sair e atravessar o Mar Vermelho, Deus disse para Moisés: Moisés, pois, o que é que tu tens na mão? E ele disse: um cajado, pois bate na água. E ao bater, a gente sabe que veio um grande vento e abriram as duas paredes e o povo passou a pés descalços. Amém. Esse foi o primeiro nível de Deus com o povo. Mas quando o povo foi atravessar o Jordão, já não foi mais cajado. Entenda algo, eles tiveram que colocar o pé na água. São dois níveis de renúncias em Deus e de expectativas dos céus que você precisa entender. O primeiro, Deus fez tudo. O segundo, você precisa se envolver. O segundo, você precisa se envolver. Você quer atravessar o Jordão na tua vida, você vai ter que se envolver com o processo. Amados, não tem como te trazer uma mensagem diferente da verdade. Eu posso orar por você, eu posso pagar um preço de oração, a nossa igreja pode pagar, nós podemos jejuar. Mas se você não se envolver num processo genuíno de arrependimento, você não atravessa este Jordão. Arrependimento remete a renúncias diárias. Arrependimento remete a renúncias diárias. Eu disse, você prega com a vida, não são com os lábios, você precisa viver o que você prega. João Batista foi questionado se ele era o Messias, e ele disse não. Ele fazia muitas coisas. A Bíblia fala, de homens nascidos de mulher não há um só como João Batista, mas no reino de Deus, o menor é maior do que João Batista. São coisas que a Bíblia fala até para nos confundir, né? Diz um homem que não há como ele, mas depois vem dizer que no reino nós somos maior que João Batista. Então nos deixa uma responsabilidade gigante. Mas ele reconhece, versículo 16, ele diz: não, eu só batizo com água. Após mim vem um que batiza com fogo. Então ele não podia pregar arrependimento e renúncia se ele quisesse tomar o lugar de Jesus. E a gente sabe o quanto ele foi. Ele disse: eu não sou digno de te batizar. E Jesus disse: para que se cumpra as escrituras, é necessário que você faça tudo o que precisa ser feito. E ele batizou Jesus, porque Jesus não quebrou o princípio. Uma das coisas que você aprende no reino. Todo princípio que você quebra hoje, amanhã ele te quebra. E tem muita gente, filho de Deus, patinando porque quebrou o princípio. Hoje de manhã nós somos tremendamente ministrados e eu vou falar sobre isso. Você quer ter uma mudança na tua vida com o teu filho? Reveja o filho que você foi para o teu pai. Nós precisamos trabalhar com o processo de remissão. Nós tivemos um testemunho tremendo há meses atrás de um filho que remiu com o pai para que ele mudasse a maneira com que ele é pai do filho dele. O reino de Deus é um reino de princípios, mas eu vim para Jesus, eu não conhecia. Amém, amados? Mas volta lá atrás. Lembra-te, pois, de onde tu caíste e arrepende-te. Você precisa voltar, você precisa entender que o reino de Deus é um reino de princípios. Não adianta a gente ficar batendo a porta do céu se a gente tem princípios violados. A gente precisa voltar e se arrepender. Entenda algo. Gálatas 2:20. Eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Uma vez, amados, que você foi fisgado por Jesus, que você está no reino de Deus, já não é mais sobre você, já não é mais sobre as suas vontades. E esse é o grande problema. Não misture as essências. Não ache que você entrou para o reino de Deus e você ainda quer continuar mandando na tua vida. Uma das coisas que você vai precisar aprender de maneira muito sutil e suave. Cristo precisa passar a ter todo o governo da tua vida. E nós acabamos de sair de uma série explícita do governo absoluto de Deus. Entenda. Entenda, porque isso é muito poderoso. Isso é uma chave que muda. Tem mexido muito com o meu entendimento. Talvez você não sabia, mas você é o único ser no mundo que habita céu e terra.
Do pó da terra ele fez o homem e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Você é o único ser no mundo que céu e terra se conectam. Eu não sei se você sabe, mas uma coisa eu te digo. Você precisa decidir quem te rege todos os dias. Céu ou terra. Os dois não regem ao mesmo tempo. Ou você escolhe que o céu te reja e você renuncie todas as coisas para responder o céu, ou você mesmo toca a tua vida com aquilo que os seus olhos veem na terra. A única coisa que afasta o homem de Deus, amado, é o pecado. Ele afasta, isso não significa que ele vai te amar mais ou vai te amar menos. Entenda, o maior prejudicado nessa relação é você. Deus, ele vai continuar sendo Deus, mas você fica exposto a Satanás. E tem um versículo que muitas vezes nós ouvimos e as pessoas não aplicam o contexto desse versículo. E o povo perece porque lhes falta conhecimento. Uma das coisas que a gente precisa ter é um conhecimento aprofundado das Sagradas Escrituras. Tiago 4,7 diz: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não foge porque você resiste, ele foge porque você está sujeito a Deus. Enquanto você não está sujeito a Deus, só a sua resistência não causa medo nenhum para o diabo. Mas quando você está sujeito a Deus, aí você tem força para resistir e aí ele foge, porque existe autoridade na tua resistência. Quer ver um exemplo disso? Daniel na cova dos leões. A Bíblia fala que ele jejuava, ele não comia carne. E quando ele não negou a Deus, quando ele foi jogado na cova dos leões. Leão é um animal carnívoro, é até uma explicitação uma revelação muito profunda que Deus deu ao nosso querido pastor Juscelio. O que é que Daniel exalava? O bom perfume dos vegetais que ele comia. Então aquilo não dispersava o faro do leão. É claro que Deus deu livramento a ele, mas é uma explicitação clara sobre esse versículo. Ele estava sujeito a uma autoridade, ele cumpriu com uma obediência e aquilo gerou livramento em Daniel. Assim como nós precisamos entender, sujeitai-vos a Deus. Não fale mais, amado. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, em nome de Jesus. Não fale esse versículo pela metade, fale todo. Sujeitai-vos a Deus. Então, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É o quanto você está sujeito a Deus que dá autoridade para o que você resiste ao diabo para que ele fuja. Quem só perde quando você está em pecado é você. Deus sempre vai ser Deus. Agora eu te faço a pergunta. Deus sempre será Deus. E o que é você sem Ele? Você já imaginou para pensar o que é você sem Jesus? O que é você? Até esses dias nós falamos muito sobre pagar preço. E uma das coisas que cansa, sabe, amados? E às vezes a gente agora vai caminhando. A gente se sente até um pouco constrangido. Parece que é proibido ser feliz. Porque quando a gente encontra a dracma, aquela mulher que encontrou a dracma, ela fez festa. E nós encontramos uma dracma no reino de Deus. Mas nós não temos problema, amados. Agora, 2 minutos antes de eu entrar, um irmão que eu oro, uma mãe espiritual que eu tenho, o marido dela acabou de passar pelo Senhor, nós clamamos o tempo inteiro, e fazem 2 minutos, amém? Eu estou aqui ministrando, depois eu vou chorar com ela. Não quer dizer que a gente está isento de lutas e de problemas, mas nós estamos posicionados, convictos daquilo que Deus nos chamou para ser. E as lutas dessa vida, nós estamos na terra de passagem. O que é que o reino nos reposiciona? E que muitas vezes nós não éramos reposicionados. Aí, quando nós não estávamos no reino, nós buscávamos tudo para ter uma vida estabelecida numa terra que não é nossa. Não tem como você se estabelecer. Entenda uma coisa, você nunca vai caber nesse mundo porque você não é daqui. Você é um cidadão do céu. É para lá que a gente vai. Entenda uma coisa, céu não é um lugar para onde a gente vai, é da onde a gente veio. A gente precisa voltar para casa. Nós estamos nesse mundo de passagem. Hoje o meu querido e amado irmão Sebastião, ele cumpriu a missão dele, um homem de Deus, um homem que conduziu a tua família, ele cumpriu, ele voltou para casa. E nós precisamos continuar lutando. E qual que é o problema? Muitas vezes nós estamos aqui tentando estabelecer uma vida nessa terra para um lugar que a gente não vai ficar. Entenda algo, não construa a tenda num lugar onde não é eterno. Não finque as suas estacas num lugar onde não é eterno. Nós precisamos voltar a almejar o céu. Por isso que João Batista vinha com uma palavra de arrependimento para perdão dos pecados. Porque através do perdão dos pecados é que gera salvação. Nós precisamos entender. Entenda algo, amados. O que é você sem Deus? Deus continua sendo Deus. Ei, Adão quando pecou, ele não perdeu Deus, ele perdeu o jardim. Você não perde Deus pelos teus erros. Você perde o desfrute daquilo que ele te plantou.
E isso é uma decisão tua, isso não é uma decisão de Deus. Ele deixou para Adão limites e disse: Adão, eu te dou tudo isso, só não toca no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Satanás veio tentar dizer: essa árvore valia mais do que tudo que Deus te deu. Quantas vezes nós sofremos dessa síndrome? Quantas vezes o espírito de descontentamento gera em nós cobiça, porque a gente entende que Deus não queria dar para a gente o que Ele deu para o outro. Amados, aprenda a andar nas medidas que Deus te deu. O Senhor, Ele te garante em tudo aquilo que Ele te plantou e que Ele te colocou. Então, o que de fato é viver a cultura do reino para mim, Rafael, se eu fosse resumir? Andar nas medidas de Deus, amando tudo o que Deus ama e cuidando de tudo que Deus me mandar cuidar. Entenda algo: aonde Deus aponta, Ele paga a conta. Obedecer a Cristo, você está sempre respaldado pelas potentes asas do Senhor, Ele te guarda nelas. Mas eis aí o desafio: boa parte do que Deus espera de mim não é o mesmo que eu quero fazer. Boa parte do que Deus espera de mim não é o mesmo do que eu mesmo quero fazer. Você quer ver? Leia lá em Romanos, depois você medita no capítulo 7 todinho. Porque, versículo 15, porque o que faço não o aprovo, pois que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. O apóstolo Paulo, ele vai discorrendo exatamente sobre tudo aquilo que ele faz e que ele não deveria fazer, e o que ele deveria fazer, ele não faz. Então entenda, esta é a nossa luta, e é onde nasce a cruz na vida do Filho de Deus. Nós precisamos ser crucificados todos os dias. Você quer ver como é verdade? Responde e seja sincero para o teu coração, você está diante de Deus. Você gosta tanto assim de orar? Você gosta tanto assim de ler a Bíblia? Você ama dar a outra face? Você pede perdão quando sabe que você tem razão? Você ama quem não gosta de você? Amados, tem aqui um conjuntinho de perguntas que já te leva a entender que tudo aquilo que Deus espera de nós não é o que a gente quer fazer. Então é por isso que nasce a cruz. Nós precisamos ser crucificados com Cristo todo santo dia, porque a nossa natureza, o Adão caído dentro de nós, ele não quer fazer o que as Escrituras nos pedem. Mas entenda uma coisa: Deus não dá herança para criança. Se você está entendendo que você precisa trabalhar por herança, você também está entendendo que você precisa se movimentar por renúncia. E se você não está disposto a renunciar, não adianta você pleitear a tua herança. Entenda, herança para criança dá problema. Por isso que a própria lei, em qualquer lugar do mundo, se ele não atingir a maioridade, uma herança fica retida até que ele tenha juízo para usufruir daquilo que os pais dele deixaram. Você pensa que no reino dos céus é diferente? Não é. Deus sabe as medidas que ele pode confiar a qualquer um. Mas aí nasce o nosso glorioso desafio. E eu quero te deixar uma pergunta. Porque o reino de Deus te reposiciona neste entendimento. Se fazer a vontade de Deus não te traz alegria, tem algo errado com você. Nós sabemos que não é o que nós queremos, mas existe uma diferença entre contentamento e felicidade. Contentamento é estar posicionados, alegres no espírito daquilo que Deus me deu. E felicidade muitas vezes é aquilo que eu queria e coincidiu com o que Deus me deu. Mas nós precisamos despertar um espírito de contentamento. Então, se fazer a vontade de Deus não te traz contentamento, não te deixa pleno, tem algo errado em você. E a cultura do reino, ela vem exatamente te reposicionar nisso. Não existe nada melhor para a vida de um filho de Deus do que fazer o que o Pai lhe pede para fazer. Mas aí vem o desafio. Não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes o que ele nos pede não é o que queremos. Nossa natureza caída sempre vai nos gerar gritos de desobediência, amados. Discordância da vontade de Deus. Sempre, sempre. Não existe super-herói, não existe tempo de fé. E deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Não ache que porque você está na igreja há muitos anos, que você tem uma carreira. Nós não trabalhamos para Cristo por uma carreira. Aliás, nós viemos de doutrinas e denominações que trabalhavam com pessoas que eram jubiladas. Não existe isso no reino dos céus. Você trabalha e cumpre um propósito até teu último dia. Deus iniciou e disse que Abraão seria pai de multidões quando já era velho. Moisés já era velho. Os libertadores da história da Bíblia já eram avançados de idade. Entenda algo. Nós não trabalhamos por aposentadoria. No reino de Deus, nós não paramos de trabalhar e cumprir um propósito.
Óbvio que cada fase, cada estação da nossa vida existe uma medida, mas nós não deixamos de trabalhar. Por isso que a nossa natureza nós precisamos ser vencidos todos os dias. Apóstolo Luiz Hermínio tem o pastor Zé Rodrigues como um grande pastor do coração dele, 89 anos, se eu não estou errado, 84, e ele visitando, ele diz: Hermínio, quando vem a tentação, eu oro a oração dos querubins. Santo, ele diz: pastor, mas o senhor sofre tentação? Ele disse: sofre. Hermínio, se prepare para daqui para frente você sofrer mais do que você sofria na tua mocidade. E isso me marcou, amado. Sabe por quê? Porque quanto mais velho você fica, mais confiança as pessoas passam a ter em você. Um jovem vai pedir um conselho para um velho. E você não pode ser levado pelas suas emoções para confiar e aconselhar uma geração que vem depois de você. Então, todos os dias nós precisamos ser crucificados com Cristo. Não é pela idade, não é pelo tempo, não é pelo domínio, não é pelo tanto de Bíblia que você lê, mas é pela vida que você emprega sobre aquilo que você lê. E eis aí o milagre transformador da cruz. Nela nós matamos o nosso eu e ressuscitamos o nosso nós. Nela nós matamos o nosso eu para nascer o nosso nós. Deixa de ser só por nós, amados. Entenda, as decisões que nós tomamos hoje não afetam só a gente. Cansados de falar isso. E a cultura do reino, ela te reposiciona num coletivo. Se um membro do corpo sofre, todo o corpo padece. Por isso que a Bíblia diz: chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Amados, como tinha um episódio do Chaves na televisão brasileira, e aquele coitado do Chaves sempre me engana, e o Kiko chegava com um pirulito gigante, e ele humilhava ele, amados. Isso não existe no reino. Se Deus deu um pirulito daquele para nós, é para repartir com todos os Chaves que ainda não tiveram, amados. Entenda, até as canções que nós cantávamos, nós precisamos rever, amados. Voltar a cantar canções na vertical que adoram o nome do Senhor. Essas canções de vingança, como a gente tem algumas aí que a gente cantava, isso já não serve mais, amados. Sabe por quê? Porque tá aí. E eu posso te dizer uma coisa do fundo do meu coração, pedindo licença aqui agora. A gente está cansado disso, o Brasil está acordando. Está acordando porque são muitas pessoas que entregaram a vida por doutrinas que não pararam de pé. São muitas lacunas. Nós hoje vivemos uma geração que tem mais pergunta do que resposta. Nós nunca poderíamos deixar de ter sido resposta, entenda isso. E eu assumo a minha responsabilidade pela minha geração. Eu nunca devia ter deixado de ser resposta quando eu gastei anos da minha vida só cheio de perguntas e dilemas. Porque por conta de uma doutrinação, por conta de ensinos às vezes equivocados da gente, como esse versículo que eu li e diz: resistir ao diabo não é tem uma sujeição a Deus antes. Muitas vezes da gente não ir para o profundo, da gente só depender daquelas 1h30, 2 horas de culto que nós tínhamos, e a nossa Bíblia ficava no carro com mais marca de sol do que a gente na praia. Você entende? Isso não funciona, amados. No reino, ou é tudo ou é nada. Entenda uma coisa: você quer o tudo de Deus, ele não pode ter um pedaço de você, ele tem que ter tudo, ele tem que ter tudo de si. Tudo de si. Entenda, no reino nós não somos dizimistas, nós somos tudimista. Tudo é do Senhor. Não existe nada mais prazeroso nessa vida. Entenda por que você tem que ter uma visão coletiva. Não existe nada mais prazeroso nessa vida do que você ver pessoas sendo felizes por intermédio da tua própria vida, amados. É tão gostoso quando a gente conquista algo, mas é muito mais gostoso quando a gente vê pessoas conquistando algo através da nossa vida, uma palavra que a gente liberou, uma oração, uma ministração. Eu tive o testemunho de uma irmã da nossa igreja e ela disse: Rafa, eu lembrei da mensagem das vasilhas que você pregou, tivemos uma situação em casa e aquela mensagem veio e ficou. Amado, isso para mim é uma alegria que não tem preço, eu não tenho como descrever. Porque é glorioso saber que Deus está te usando para poder tocar outras vidas. Então é muito além de nós. Não existe nada mais prazeroso do que ver alguém sendo feliz através da tua vida. Agora entenda, ser um agente de Deus não quer dizer necessariamente que você vai conseguir transformar as pessoas que estão ao teu redor. Você não pode ter isso como missão. Você precisa pregar a palavra com a tua vida, mas a transformação vem através do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? As pessoas que você menos consegue mudar são as pessoas que mais mudam você. Você já reparou nisso? As pessoas que você menos consegue mudar são as pessoas que mais te desafiam a mudar. Isso tudo faz parte do controle de Deus.
Tem pessoas que estão do nosso lado que a gente está querendo pregar, mudá-las, mas elas estão nos mudando. E Deus está usando essas pessoas para nos mudar. Entenda o que Deus está falando conosco. E o terceiro processo do pilar que eu disse na cultura do reino, frutificação. Uma vez que você teve arrependimento, equilíbrio, ele espera de nós frutificação. Versículo 9 diz, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. João 15,16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vou-lo conceda. Esse versículo deixa claro três coisas. Quantas vezes na nossa vida nós lemos João 15,16? Muitas vezes. Só que os três pilares desse versículo, que são os fundamentos da vida de um cristão, muitas vezes nós não entendemos eles como pilar. Entenda os três pilares. A escolha vem de Deus. Quem estabelece nossa missão é Deus e é Ele quem garante os nossos resultados. Não escolheste vós a mim. Eu te escolhi. Ele nos escolheu. Então Ele estabelece a nossa missão. Então eu vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Então aqui está a nossa missão. E aí ele diz, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, eu vou-lo conceda. Então existe uma escolha que veio de Deus, uma missão dada por Deus para que a gente tenha garantia. Nós precisamos entender o reino de Deus, a cultura do reino de Deus está estabelecida em João 15,16. Se você olhar, são os três pilares. Ele te escolheu, mas ele te deu uma missão e no final ele te garante. Agora, o que ele manda? Que a gente dê fruto. Por isso que ele diz que a árvore que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Então, entenda uma coisa. Nós fomos chamados para fluir, frutificar, não para funcionar. Amados, você pode ir na igreja, você pode bater cartão no culto, você pode estar ali disponível sem estar disposto, você pode estar ali no ato protocolar, ou eu ouso te dizer, você pode ter passado uma vida inteira fazendo isso, mas você pode não ter conhecido nada de Deus na tua vida. Porque Deus não está para ser estudado, Deus está para ser experimentado. Não são os nossos protocolos, não são as nossas agendas que nos levam a um relacionamento profundo com Deus. Por isso, se você só funciona e não flui, você também precisa parar. Porque chegou o tempo da gente fluir, amado, no Senhor. E sabe quando a gente flui? Quando as circunstâncias dessa vida não mudam a nossa movimentação. Quantas vezes, por nós só funcionarmos, nós estamos assim, em estágios altos e baixos com Deus. Tem vezes que o pastor pode contar comigo, a igreja pode contar comigo que eu tô lá. Mas eu tô numa baixa, tô desempregado, tô com uma situação, tô com um problema dentro de casa, eu sumo da igreja. Eu saio dali. E quando aquilo acontece, é porque eu só estou funcionando, eu não estou fluindo. Mas entenda, Mateus 7,16 diz, pelo fruto conhecereis a árvore. E João 15,16 ele diz que o fruto precisa permanecer. Entenda uma coisa, todas as pessoas que você ganha para Jesus, Eclesiastes vai dizer, lançai seu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Não se trata de ganhar pessoas para Jesus, se trata de frutificar. Eles precisam permanecer para quando você chegar no céu, diante de Deus, ele vai falar, você está vendo aquele ali? Você trouxe ele para o meu reino através da tua vida, eu te usei para que você viesse, para que ele viesse para o meu reino, e ele permaneceu. Porque não é só sobre a gente ganhar alguém para Jesus, não é só sobre a gente trazer alguém para dentro, mas é sobre ele permanecer dentro. Então entenda que a nossa responsabilidade no reino de Deus, ela é muito mais complexa do que outrora nos foi ensinado. E eu te pergunto, já estou caminhando para o final, como estão sendo os seus frutos? Como estão sendo os seus frutos? A sua vida inspira pessoas a correr para o braço do seu Deus ou a correr do seu Deus? Como estão sendo os seus frutos? O Espírito Santo tem feito essa pergunta aqui nessa noite. A sua vida inspira pessoas a correr para o braço do seu Deus ou a correr do seu Deus pela tua vida? Você precisa parar e pensar. O apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas de Cristo na terra. Nós temos sido cartas vivas de Cristo na terra. Hoje de manhã nós fomos tremendamente ministrados, e eu termino aqui sobre a parábola dos talentos. Meu irmão Fernando
Deus deu a ele uma revelação e uma graça hoje de manhã que mexeu com a gente o dia todo. Mateus 25, de 14 a 30, vai dizer sobre a parábola dos talentos. E diz que um homem recebeu 5 talentos, granjeou e colheu mais 5. O outro recebeu 2, granjeou e colheu mais 2. Mas um que recebeu 1 enterrou. E quando ele estava diante de Deus, ele quis transferir a responsabilidade para o próprio Deus por ter lhe dado somente 1 talento. No reino de Deus, não é sobre o quanto está na tua mão, mas sobre o quanto você devolve para o próprio reino. Normalmente, quem acha que tem pouco, transfere a responsabilidade. Eu posso te dizer uma coisa, em nome de Jesus, eu libero essa palavra para a tua vida. Chega disso. Chega de ser o coitado, irmãos. Chega de ser a vítima. Chega de ser, irmãos, como aquela hiena do desenho. Ó vida, ó céus. Ei, Deus não tem filho preferido. Deus não tem filho predileto. Ele ama todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Só que chega, irmãos, da gente andar com esse espírito de autocomiseração. Se eu tivesse o que o fulano tem, eu faria o que o fulano faz. Posso te dizer, você não faria. Porque se você não faz sem ter, você não faz quando vai ter. A Bíblia diz, foste fiel no pouco, então no muito eu te colocarei. Foi exatamente por isso que o Jesus disse esse versículo. Você entende? Então ele enterrou o único que ele tinha com medo de perder. E aí você acha que Deus vai te dar mais, Deus vai te dar mais unção, mais autoridade, se você não está conseguindo servir ao Senhor com tudo que você tem, com o pouco que ele te deu. Seja, pois, fiel no pouco, então no muito te colocarei. A vida com Deus não é sobre o quanto você tem, mas de quem você recebeu. Aqui vira uma chave na cultura do reino. O que é mais espiritual? Ser um pastor ou ser um empresário? Entenda isso. O que é mais espiritual na sua visão? Ser um pastor ou ser um empresário? Se foi Deus quem te deu a igreja, se foi Deus que te deu a empresa, é a mesma coisa. Porque no reino de Deus, não é sobre o que você tem, mas é sobre quem te deu. Deus espera que você seja a resposta naquilo que Ele te deu. Sabe por quê, amados? E eu ouso te dizer, porque o Luiz Hermínio fala muito disso, e eu concordo com ele, porque convivo muito com isso. Tem empresa que Deus não deu para a pessoa, mas também tem igreja que Deus não deu para alguns pastores. Então, irmãos, o final é trágico do mesmo jeito. Então não ache que você, para ser alguém no reino de Deus, você precisa estar com o microfone na mão, você precisa estar em visibilidade no altar, não. Você precisa queimar por Jesus aonde Ele te colocou. Você precisa entender, nós temos falado muito de uma vida de culto. Culto vem de cultivo. Se você espera abrir uma janela, se você espera chegar num tempo para você cultuar a Deus e depois você não ter uma vida com Deus, você precisa repensar o teu modelo de servir a Deus. É uma vida de culto. Jesus, ele vai começar a te pegar por dentro, amado. Eu profetizo e oro sobre a tua vida que Jesus vai começar a te pegar em posto de gasolina, em shopping, aonde quer que você esteja, e você vai ser constrangido pelo amor de Deus e pelo Espírito Santo que habita em vós, amados. Não é mais sobre um templo, não é mais sobre uma reunião. Você não depende de música, você não depende de fumaça, você não depende de estímulos externos, amados. Se Deus habita em vós e você está nele, permanecendo nele, aonde você está cultuando ao Senhor, e você precisa entender isso. Não é sobre o ministério, não é sobre o microfone, é sobre aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E a cultura do reino, ela vem te dizer exatamente isso. Não é sobre o quanto você tem, mas é sobre quem te deu. Como você vai ter mais sem ser fiel no pouco? Entenda o que Deus está te falando. As nossas negligências roubam o nosso desfrute da herança no Senhor, amados. As nossas negligências roubam o nosso desfrute de herança em Deus. São as negligências, sim. Seja onde a gente está, seja plantado onde a gente está, seja pelas renúncias que nós precisamos fazer, elas nos roubam da herança que nos foi dada, elas nos roubam. Se o reino de Deus é um reino de arrependimento, equilíbrio e frutificação, eu termino aqui te fazendo algumas perguntas. E agora que você tem um tempo com Deus, é só você e Deus. Eu também estou aqui no meu tempo com Deus, também estou sendo ministrado. O primeiro que é ministrado é quem prega a palavra, amados. Eu não estou vindo aqui, entenda uma coisa. Eu quero, em nome de Jesus, te ensinar isso. Não use mais a Bíblia como um porrete para bater nos outros. Use a Bíblia como um espelho para você se olhar e se analisar, amados. Em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja, nós estamos aqui como unidade, sendo todos ministrados por uma palavra. Se estou eu que estou pregando, pastor Marcelo, Fernando, quem quer que seja, nós estamos sendo todos ministrados pela palavra que nós estamos recebendo de Deus. Então eu quero te fazer essas perguntas porque eu estou fazendo elas para mim nesse momento.
no que hoje eu preciso me arrepender. No que hoje eu preciso me arrepender. O que na minha vida ainda está desequilibrado. O que na minha vida ainda está desequilibrado, está desnivelado. É a minha alma quem tem dominado e dirigido os meus dias. Eu já estou sendo dirigido pelo Espírito. O que é que na minha vida ainda está desequilibrado? Quais os talentos que Deus confiou na tua mão e que você tem enterrado? Quais os talentos que Deus confiou a você, amado? Existem talentos preciosos depositados na tua vida e na minha vida que talvez a gente esteja enterrando, a gente esteja procrastinando, negligenciando, da gente usar, da gente granjear para que haja multiplicação. No que temos sido negligentes com o Senhor nesses dias? No que temos sido negligentes com o Senhor nestes dias? Eu te pergunto, Cristo tem de fato o governo absoluto da tua vida? Absoluto. As tuas emoções Ele governa, a tua vida Ele governa. Ele tem governado todas as áreas da tua vida. Todas as áreas da tua vida, hoje você pode olhar para dentro e falar, Senhor, elas estão repletas, lotadas de Jesus, Ele governa todas elas. Como reagimos na hora da pressão, crendo ou questionando? Como reagimos na hora da pressão, crendo ou questionando? Quem rege as tuas emoções? Eu quero terminar orando por você. Eu quero que você medite nessas perguntas que o Espírito Santo me levou a escrever e nos fazer nessa noite. No que eu preciso me arrepender, o que ainda está desequilibrado, no que temos sido negligentes com o Senhor nesses dias. Cristo tem de fato o governo absoluto da minha e da tua vida. Como nós reagimos na hora da pressão, crendo ou questionando? E quem rege as tuas emoções? Amados, você quer entender a cultura do reino? Eu creio que seja mais uma porção liberada de Deus com fundamentos que te faz entender que não é mais sobre você. Você precisa ter um olhar coletivo, mas que as tuas renúncias gerarão as tuas conquistas. Já não é mais você quem vive, é Cristo quem vive em nós. Já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Não é mais sobre as minhas emoções, não é mais só sobre não querer, não é mais sobre não concordar, não é mais sobre boicotar coisas que a gente não concorda, não, amados. Chega disso em nome de Jesus. Cristo governa a nossa vida, nós temos que estar disposto a obedecer, independente da gente concordar, porque eu já disse isso ao longo da mensagem, muitos dos desígnios de Deus para a nossa vida, a nossa carne não vai querer fazer. Não venha me dizer que você ama orar, não venha me dizer que você ama ler a Bíblia, nós lemos e oramos porque há uma necessidade, amados. Há uma necessidade, e por haver tanta necessidade, tanta fome, tanta sede, a gente não consegue viver sem. Mas dizer que a gente ama, dizer que a gente vai deitar, dizer que a gente... Não, amados, chega disso. Chega de pintar o mundo de flores, de uma vida com Deus, como se a gente viesse para Cristo e tudo haveria uma transformação. São renúncias diárias. Todos os dias nós precisamos negar a nós mesmos para seguir a Cristo. Não é fácil. Nós estamos aqui, um exemplo claro da nossa igreja. Até ontem de manhã nós não tínhamos esse cenário, o culto seria outro formato, nos veríamos, talvez estivesse ali tocando, orando por vocês no altar, mudou tudo. Mas a igreja não parou. A igreja prevaleceu, aleluia, porque o Senhor em Atos nos garantiu que ele colocava sobre aquela pedra, quando ele disse para Pedro a igreja, e ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Nós estamos aqui numa janela queimando por Jesus como se estivesse no templo. As circunstâncias não nos mudam, as circunstâncias não nos param, enfermidade não nos para, falta de dinheiro, falta de emprego, infelicidade no casamento, seja o que for, amados. Reposicionando em Deus, quando a gente segue firme, segurando nos braços de Cristo, nada mais nos paralisa. Não quer dizer que não venha tentar nos abater, mas quando vem tentar nos abater, como disse o salmista, por que estás abatido a minha alma? Espera em Deus, eu ainda louvarei e exultarei ao Deus da minha salvação. Nós precisamos calar a voz da nossa alma nesses dias. Nós não somos super-heróis. O que o reino nos traz
Ele nos tira essa visão de super-herói para uma visão clara de dependência no Senhor. Eu sou dependente do meu Deus, eu não caminho sem Ele, eu não consigo levantar um copo d'água se Ele não liberar uma palavra sobre a minha vida, eu não consigo caminhar, eu não consigo ser um pai, eu não consigo ser um marido, eu não consigo ser um filho, se Deus não guiar a minha vida. Entenda que nós estabelecemos uma relação de dependência, e essa relação de dependência só nos gera sede e mais sede por Cristo. Por isso que em Salmo 125, versículo 14, a Bíblia vai dizer: o segredo do Senhor são para aqueles que o temem. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida para eu passar para o pastor Marcelo. Deus tem segredos profundos para te revelar. Desde que você se torne temeroso e confiável, tem coisas que Deus quer te dar que nem a NASA descobriu, mas você precisa se posicionar em Deus hoje. Até quando cocheais entre dois pensamentos? Até quando você vai deixar parte do teu dia a terra te reger e parte do teu dia o céu te reger? Você precisa tomar uma decisão todas as manhãs, e todas as manhãs eu faço a mesma oração: Senhor, venha sobre nós o teu reino, que nós possamos ser levados aos céus e ser regidos pelo céu nesse dia. Mas o telefone toca em sequência, é um cliente que a gente perde, é uma notícia que a gente recebe, como nós passamos agora por luto. Mas o nosso pastor, ele foi lá, ele se despediu da irmã dele, mas no outro dia ele estava lá queimando pelo Senhor, sabendo que ela estava com o Senhor, amados. Chega disso. Chega da gente andar no raso. Lembra do rio de Ezequiel que nós recebemos uma palavra tão profunda? Chega de andarmos no raso. Amados, a gente faz campanha para derrubar gigante, a gente tropeça em anão. A gente tropeça em coisas que a gente fica esperando a voz de Deus, de coisas que a gente já devia ter evoluído. Chega de orar pelas mesmas coisas. Chega de dar o mesmo trabalho para os nossos pastores. Chega disso, amados. Vamos buscar medidas novas, instruções novas e gastar os nossos dias com revelações novas para a gente entender comandos novos. Chega, amados. Chega disso em nome de Jesus. Uma das coisas que a cultura do reino nos traz é nos impulsionar e nos desafiar a crescer em Deus. Crescer em Deus, já não somos mais os mesmos. Em nome de Jesus, que Deus em Cristo te abençoe, que essa palavra entre no teu coração, que seja mais chaves poderosas liberadas, para que você entenda o que é a cultura do reino. É uma cultura de uma visão coletiva, é uma cultura de partilha. Não busque por acúmulo, acúmulo só vai te deixar ganancioso, mas procure por partilha. Quando você partilha, você volta ao Gênesis, você volta à origem da criação em Deus, e Deus, ele vai aumentando as suas medidas. Não enterre os seus talentos, em nome de Jesus, seja para aquilo que Deus te designou. E em nome de Jesus eu termino aqui: seja contente no Senhor, contente com o que Ele te deu, com a família que Ele te deu, com os filhos que Ele te deu, com a casa que Ele te colocou. Você não é fruto do acaso, você só gera insatisfação quando há comparação. Não olhe para o lado, amado. Um convite que eu te faço em nome de Jesus nessa noite: olhe para o alto, estabeleça uma relação na vertical com o Senhor. Para de olhar para o lado, amado. A grama do vizinho pode ser mais verde que a tua, mas ela pode ser de plástico. Talvez a sua grama não é tão verdinha porque a tua grama tem vida. Tem uma família real lutando para melhorar. Tem um marido real lutando para ser um melhor esposo. Uma esposa lutando para ser melhor esposa. Uns filhos lutando para ser melhor filho. Um pai lutando para ser melhor pai. É por isso que talvez você olhe e fala: minha grama está tão judiadinha, do vizinho é tão verde. Mas talvez a dele não é tão real. Não tem tanta luta quanto a tua tem. Tanta sede por melhorar quanto a tua tem. Se contente com o que Deus te deu. Que Deus em Cristo te abençoe. Que essa palavra vivifique ao teu coração. Amém, amém e amém. Glória a Deus.